Nós também temos seguido o que o pastor Isaías tem feito, que as Santas Ceias, na última terça e nós na última quarta-feira. Então amanhã nós estaremos também ali na nossa congregação com o culto de Santa Ceia. E o pastor Isaías vai estar lá junto com alguns irmãos, o pastor João também está lá. E nós queremos convidar os irmãos aqui, quem queira participar, o pastor sempre vai e leva alguns irmãos com ele, irmão obreiro Fábio, para conosco amanhã também se alegrar ali conosco na nossa congregação. O pastor está dizendo aqui que 15 para as 7 ele está saindo, e quem quer ir lá para Iparana com ele, está convidado, tá certo? Vai na van, levar os irmãos, se alegrar ali conosco amanhã também. Então você vai tomar Santa Ceia hoje aqui e amanhã de novo. E sempre é bom, né, irmãos? Glória a Jesus. Que Deus possa nos ajudar nessa noite. Eu quero reler com vocês só o versículo 3 para frisar uma frase e daí começar a nossa mensagem. O tema da mensagem é a comunhão da igreja. Essa é uma mensagem, é um estudo feito por um grande pastor, né, aqui do Brasil. Eu peguei alguns pontos e faz anos que a gente estuda essa palavra e sempre é bom andar pelos caminhos conhecidos, né? Eu quero com vocês nessa noite falar sobre a comunhão da igreja. Isso vai ser rápido porque nós temos a nossa Santa Ceia ainda. E o versículo 3 diz assim: o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Olha o apóstolo João falando sobre isso. Que temos visto e ouvido, anunciamos a vós outros, para que vós, a igreja, os irmãos, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Nós sabemos que o contexto aqui da época era de perseguição. Perseguição essa que levou muitos dos crentes a serem torturados. Muitos morreram. A igreja estava passando por uma perseguição ferrenha, Império Romano, os próprios judeus também perseguiam a igreja de Jesus. E aqui o apóstolo João, ele vai escrever para fortalecer os irmãos e para trazer os irmãos para uma comunhão. E a palavra comunhão, a qual nós dizemos que é koinonia, ela significa ter em comum. Comunhão é ter em comum. E aí envolve compartilhar e participar também. E essa comunhão que os cristãos tinham, através da fé, ela tem como objetivo uni-los. E aí, mais uma vez falando, estavam passando por um sofrimento de perseguição. Muitos dos crentes foram expulsos das suas casas, das suas terras, muitos perderam seus bens. E aí, só restava para eles mesmo o Senhor, que é tudo para nós, amém? Esse versículo, ele vai nos dar a ideia que João está chamando o povo para a comunhão com ele. E o apóstolo João, irmãos, ele era uma figura importante. Nós sabemos que os líderes sempre serão perseguidos, porque se eles derrubam um líder, eles conseguem mexer, né, com aqueles que estão seguindo aquele líder.
E João estava sendo perseguido, foi perseguido. Mas ele escreve à igreja dizendo: olha, eu quero que vocês, no meio da perseguição que nós estamos sofrendo, nós tenhamos a mesma comunhão. E aí a gente pensa que a comunhão é só das mãos, é só olhar para um outro, dar aquele sorriso, ou se encontrar num culto como esse, olhar um para o outro. Não é só isso. Comunhão também é participar dos sofrimentos, das lutas, das guerras que eles estavam passando. Então João chama a atenção para os irmãos dizendo: olha, vamos passar por tudo isso, porque nós estamos unidos pela fé em Cristo Jesus. Então esse é um dos exemplos da comunhão. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 1, versículo 3 e 4, ele vai dizer assim, coloca na linguagem de hoje, botou, né? Ele diz assim, para você entender, olha: escrevo a você, Tito, meu verdadeiro filho na fé. Ele vai explicar agora o que é essa comunhão. Esta fé que é sua e minha. Então, essa palavra comunhão, que é ter tudo em comum, é essa mesma fé que está em mim, está também em vocês. Essa mesma fé que está em vocês, também tem que estar em mim, né? Nós temos a mesma fé comum. Amém? Vocês estão entendendo? Nós temos a mesma fé comum. Nós temos a mesma graça de Deus em comum. Deus não derramou apenas para 4, 5 pessoas, não. Ele derramou para todos a graça dele. Nós temos a mesma graça. Até digo para você, se você ainda não tem sentido essa graça no teu coração, é porque você não quer. Porque ela foi dada para mim e para você também. Deus não fez acepção de pessoas. Essa mesma graça é dada para nós. Nós temos ela em comum. Quero que você entenda o que é esse comum. Nós temos também a presença do Espírito Santo também em comum. O Espírito Santo não escolheu só 3 pessoas também. Ele escolheu habitar na igreja. Então você também sente a presença do Espírito Santo, como eu também sinto a presença do Espírito Santo. Lógico que tem uns crentes que são mais expressivos, outros são mais resguardados, né? Uns são mais exagerados, outros são mais tímidos, mas todos nós sentimos a presença do Espírito Santo. Também, nós temos também os dons do Espírito em comum também. Paulo até exorta os irmãos a buscar os dons. Os dons é para nós, é para a igreja, é para mim e para você. Não é para uma classe de pessoa também. E aí, quando nós entendemos que tudo isso é em comum, quer dizer o que? Tanto é para mim, é para você do mesmo jeito, nós vamos entender que isso é ser a igreja de Jesus Cristo. Também nós temos o mesmo inimigo. Amém? Nós temos o mesmo inimigo em comum, irmãos. Qual é o nosso inimigo? Satanás. É o nosso adversário. Ele luta contra a igreja e nós, a igreja, lutamos contra ele no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. E nós estamos vencendo, amém? Mas se nós entendermos que nós temos ele em comum, quer dizer o quê? O mesmo inimigo em comum para nós. Também nós podemos. Não pode haver nenhuma comunhão verdadeira com aqueles que rejeitam os ensinos. Também não pode haver nenhuma comunhão verdadeira. O pastor falou uma coisa aqui interessante. Tem pessoas que escutam a palavra e rejeitam, porque não querem recebê-la. Essa pessoa não está tendo comunhão. A comunhão, irmãos, é quando nós recebemos todos a palavra de comum acordo em nossos corações. Se ela exortar, glória a Deus por isso.
Se ela edificar, glória a Deus por isso. Se ela puxar na tua orelha, glória a Deus por isso. Não é assim que Deus faz? Por que Ele faz isso? Porque Ele diz que Ele repreende e exorta aquele que Ele ama. Então nós temos o Espírito Santo, nós somos filhos de Deus. Então nós temos também essa mesma comunhão. Alguns homens do passado tiveram uma fé comum também com Deus. Vamos aqui expressar alguns, tem vários outros, mas vamos expressar alguns para você ver, né? Tiveram comunhão com Deus. O primeiro deles que vamos citar aqui é Enoque. Lá no capítulo 5, versículo 24 do Gênesis, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. A palavra andar com Deus, irmãos, não é segurar na mão de Deus, ou então cantar aquela música, aquele louvor, né? Segura na mão de Deus, né? Andar com Deus é você andar de acordo com a vontade dEle. Então, nos diz o texto que Enoque andou com Deus. Se a gente vai entender isso hoje, é para nós falarmos num contexto mais simples, é que Enoque andou fazendo a vontade de Deus. E o texto nos diz aí no versículo 24 do capítulo 5, e ele viveu sempre em comunhão, bota na RA mesmo. E ele quem? O Enoque, né? Vou botar a linguagem, bota lá para RA, que é da minha Bíblia aqui. E ele viveu sempre em comunhão com Deus. Na verdade andou, né? Andou Enoque com quem? Com Deus. Olha só como isso é maravilhoso, irmãos. Andou Enoque com Deus. O primeiro que andou com Deus. E o texto nos diz aí, e já não era. Se já não era, irmãos, é porque procuraram Enoque depois e não conseguiram mais achar ele. Por que não conseguiram achar o Enoque? Porque Deus o tomou para si. Deus o tomou para si. Amém? Uma outra pessoa na Bíblia que andou com Deus foi Noé. Capítulo 6 ainda do Gênesis. E Noé nós sabemos que é onde Deus vai derramar o dilúvio sobre a terra e destruir a terra toda. Só que no capítulo 6, no versículo 9, vai dizer para nós o quê? Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Eu não sei se você entendeu isso aí, mas quem são os nossos contemporâneos hoje? Quem são as pessoas que estão no nosso dia a dia hoje? Noé andou com Deus. O texto diz que ele era homem justo e íntegro no meio da sociedade do tempo dele, a qual Deus olhou e assim, o meu espírito não mais vai agir no meio do homem, porque o homem, ele é ruim por natureza, e Deus disse que ia tirar o Espírito Santo, ia sair, não ia mais agir. E aí o Senhor ia mandar a destruição e mandou. Só que no meio daquela multidão de pessoas que não queriam saber de Deus, Deus olhou e viu Noé. Ainda tem pessoas assim, amém, irmãos? Nós só encontramos, eu vou falar essa palavra aqui, irmãos, e ela é uma verdade, não tem nem como a gente fugir dela. Mas escute, nós só encontramos esse tipo de pessoa hoje dentro da igreja. Amém? Diga para essa pessoa perto de você assim, é você. Você é essa pessoa que Deus escolheu para andar com Ele. E no meio, irmãos, de uma sociedade corrompida, nós vamos revelar que ainda existe um Deus que é justo, que é verdadeiro. E vamos resplandecer a glória de Deus através de nossa vida na justiça, na integridade, fazendo aquilo que é certo. Embora que alguns estão pregando, dizendo que, eu falo alguns é do mundo, viu? Pregando, dizendo, para que fazer isso, para que o mundo já está de mal pior. Irmãos, vai ficar pior. Só que nós continuaremos firmes no propósito.
Noé foi esse homem, irmãos. E lá em Hebreus capítulo 11 diz que ele foi pregador da justiça. Só quem anda na justiça é quem pode falar de justiça. E ele foi pregador da justiça. Abraão também, irmãos, andou com Deus. Acho linda essa frase do capítulo 17, do versículo 1, lá do Gênesis também. Abraão andou com Deus. O texto diz assim para nós: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, no outro ano ele teve um filho, né? 99 anos, porque ele teve Isaac com 100. Ele não, né? O Isaac nasceu com 100. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, olha o que ele diz: apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Olha Deus dizendo para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia. Deus se revela para Abraão no capítulo 17, no versículo 1, dizendo: eu sou o El Shaddai. Levanta a tua mão. Ei, eu posso todas as coisas. Eu levanto, eu abato, aleluia, eu ressuscito, eu faço ir à sepultura, aleluia, eu tiro da cova, eu abro o mar, eu mando o maná. Deus está falando: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia. E aí a gente pode falar também de José. É ou não é? Não tem nenhum texto dizendo assim: e José andou com Deus. Não tem. Mas tem um texto dizendo, duas vezes, dizendo assim: e Deus era com ele. Qual é a diferença, irmãos? Não tem diferença. E Deus era? Por que Deus era com ele? Porque aonde ele chegava, ele continuava sendo fiel ao Senhor. Ele estava na casa do Potifar, fiel ao Senhor. Ele estava na prisão, fiel ao Senhor. Não importava as circunstâncias, José continuava sendo fiel ao Senhor. E a Bíblia diz para nós: e Deus era com ele. Aleluia. Moisés também. Moisés no capítulo 33 do Êxodo, versículo 11, vai dizer assim, ó, vamos ler só o 11 mesmo, mas depois ler até o 23, para você ver essa história linda. Mas o 11 diz, olha: falava o Senhor a Moisés face a face. Glória a Deus. Ontem eu estava lendo o texto, aquela passagem quando Miriam e Arão, na verdade quem começou foi Miriam. A gente vê lá no texto claramente que Miriam, ela começa a falar mal de Moisés pelas costas. Tenha cuidado, irmãos, tenha cuidado. Quando você não vigiar e se embaraçar, porque tem alguém falando de alguém que Deus escolheu, falando pelas costas, e você dá ouvido. A Miriam começou a falar mal de Moisés pelas costas, dizendo que ele tomara uma mulher coxita. E aí ela vai assim: Deus também fala conosco. Deus também fala conosco. Olha só, eles estavam lá na tenda deles. Porque ninguém fala essas coisas, irmãos, ao público, fala nos escondidos. Não é não? Aí começa a falar, fala mal do pastor, fala mal do obreiro, fala mal do irmão, fala mal do líder do departamento. E aí está lá no escondido, ninguém está vendo, não precisa de ninguém ver não, Deus está vendo, irmãos. A Bíblia diz que quando ela estava falando mal de Moisés para Arão, e Arão estava já concordando. Porque o falador faz assim: olha, não é não? Tu concorda comigo não? Deus também usa a gente. Deus também nos chamou para ser líder. Deus também nos chamou para estar na posição. E Arão e Moisés estavam lá no seu canto, irmãos, continuando na presença de Deus. Tem hora que a gente nem sabe, irmãos. Deus vai botando por terra o inimigo, a gente nem sabe que ele botou por terra. Não precisa de saber não. Todo dia o Senhor mata um leão, irmãos, derruba um gigante. E às vezes você nem sabe.
É assim. E aí Deus escutou. Aí Deus falou assim: ei, Miriam, Arão, pô, venha cá na tenda, vocês dois. E também chamou Moisés também. E aí quando chama Moisés, que Moisés chega, Deus fala assim, os três estavam lá. Aí o Senhor fala assim: Miriam e Arão, vem aqui mais perto aqui. Aí a Miriam e Arão foi para frente. Eles não sabiam de nada, irmãos, mas Deus sabe de tudo. Aí o Senhor falou assim para Miriam e para Arão: se há algum profeta em Israel, eu falo através de sonho, eu falo através de visão, mas com meu servo Moisés eu falo com ele cara a cara, face a face. Deus disse tudo, irmãos. Deus disse tudo. Na hora que... Porque assim, a pessoa tenta questionar, né? Tenta remediar, não teve jeito. Na hora que Deus se levanta, irmão, da tenda, a Miriam ficou leprosa. Só que quem tem comunhão com Deus, eu quero chegar nesse ponto, irmãos, porque chegar até aí e falar é fácil, mas chegar nesse ponto aqui que é o que nos pega. Porque tem gente que diz assim: bem feito, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, bem feito, Deus ouviu minha oração. Tome cuidado com isso, viu, meu irmão? Deus fica só esperando a tua reação, porque Deus é poderoso para derrubar e para levantar, mas é a nossa reação que toca em Deus. Quando Miriam ficou leprosa, a reação de Moisés foi se dobrar e dizer: meu Deus, tem misericórdia, Senhor, não faça isso. É como se fosse assim: mas ela falou, isso aqui é minhas palavras, ela falou mal de ti, ela te apunhalou pelas costas. É como se fosse assim. Mas Moisés foi pedir misericórdia. Sabe por quê, irmãos? Porque quem anda na presença de Deus, que tem o Espírito Santo, irmãos, é lá fora sendo apedrejado e nós de joelho dizendo: salva, liberta, transforma, Senhor, abençoa, cura. Porque nós temos comunhão com Deus, irmãos. Uma das características de um crente que tem comunhão com Deus é essa. Não que a gente não sinta, não que a gente não fique um pouco triste, ou até mesmo com raiva. Porque na hora, irmãos, a gente leva uma pancada e a gente sente. Olha, não é assim. Porque eu sinto, irmãos. Tem um defeito em mim, será? Não sei vocês, mas eu sinto essas coisas. Mas o Espírito Santo vem e diz: acalma o teu coração, eu estou no controle, sou eu que levanto, sou eu que abato. Ei, irmão, deixa o Espírito Santo, você tem comunhão com o Senhor, deixa Deus trabalhar. Eu nem ia para esse texto aí não, mas aí é porque o 11, bota lá de novo, o 33:11. Aí o Senhor falou, em Êxodo 33:11, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Olha só, irmãos. Aleluia. A minha primeira experiência com Deus, irmãos, me lembro, eu morava aqui ainda nessa casa aqui, Parque Albano aqui, a gente morava aqui ainda, e eu trabalhava lá na Praia do Futuro. Daqui para o Praia do Futuro, irmãos, é uma viagem, viu? Aí vai de ônibus, né, que a gente não tinha transporte. E no domingo, eu trabalhava por escala, estava trabalhando no domingo. Aí no centro domingo não tem nada, né, irmãos? Não tem nada no centro domingo. Aí eu desço no Imperador, eu tenho que ir lá para a praça da estação, para pegar o caça-pesca, que ainda tinha na época, para ir lá para o terminal do Papicu, para pegar pegar o Parajana, para ir para o terminal do Papicu, para pegar o caça-pesca, para ir lá para Praia do Futuro. Olha a viagem. Eu vou aqui da Imperador até a praça da estação, lá no centro. Eu já vou daqui, irmão, sentado, lendo a Bíblia, com comunhão com Deus, ouvindo o Senhor falar. Mas quando eu chego quase perto ali da São Gonçalves, uma voz ecoa, irmãos, e diz assim, bem do meu coração: tu não é daqui. Eu parei, irmãos, e fiquei olhando, procurando quem foi que falou comigo. E a voz repetiu, disse assim: tu não é daqui. E eu senti a presença do Senhor e saí glorificando a Deus.
Nós não somos daqui, irmãos. A qualquer momento, a qualquer hora. Não se preocupe, irmão, se você não for arrebatado, mas se morrer antes, não se preocupa. Paulo diz lá à igreja de São Lucense que primeiro aqueles que dormiram no Senhor vão ressuscitar primeiro. Não vão ressuscitar apenas não, irmão, já vão ressuscitar em corpo glorioso. Depois nós, diz Paulo naquela época, nós que estamos vivos, também seremos transformados. E aí, irmãos, não tem quem vai primeiro, nem quem vai para o segundo. Nós vamos se encontrar junto lá nos ares. Nós não somos daqui. É comunhão com Deus. Amém? Jesus também, irmãos, nós também temos comunhão com o Filho, diz aqui João, ele disse: nós temos comunhão. Nós dizemos essas coisas para vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. E nós, diz João, temos comunhão com o Pai e com o Filho. Comunhão com Jesus, irmãos, também é importante para nós. Primeiro, somos um só Espírito, somos um só Espírito com um Senhor. Somos um só Espírito com um Senhor. 1 Coríntios 9, versículo 17. Glória a Deus. Mas aquele que se une ao Senhor é o quê? É um Espírito com Ele. Também Ele habita em nossos corações. Você crê nisso? Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo 16 ao 19. Vamos ler, por favor. O que diz? Para que segundo... Até o 19. Para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais o quê? Fortalecido com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Vamos lendo. E assim habite quem, irmãos? Habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vos arraigados e alicerçados em amor. Que coisa maravilhosa. Ao 18. E a fim de poderdes, aí isso aqui é interessante, irmãos, olha só, a fim de poderdes compreender com todos os santos, com a igreja, com todos juntos, qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. Aí o 19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Sabe o que isso aqui acontece quando nós estamos em comunhão? Comunhão com Jesus, a comunhão com o Espírito Santo. O tempo acabou. Mas a comunhão com o Espírito Santo, irmãos, fomos batizados no corpo pelo Espírito e bebemos do mesmo Espírito. Paulo falando também lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. O que ele diz? Coloca aí para nós. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado um beber de um só Espírito. Preste atenção numa coisa aqui, irmãos, que cai por terra agora toda a soberba do nosso coração. Porque tem hora que a gente se acha melhor do que o outro. Não estou falando se achar mais bonito, né? Tem gente que eu sou bonito. Não, estou falando se achar melhor, de orgulho, de se engrandecer. Nós estamos debaixo da mesma graça, irmãos. Nós temos o mesmo Espírito. O mesmo Espírito que usa aqui as irmãs no louvor, usa você também embaixo que está cantando. Glória a Deus. Tem diferença? Tem, porque a menina aqui em cima canta melhor. Mas tem gente que não é.
Ah, eu não sei cantar, mas o mesmo Espírito está na tua vida. O mesmo Espírito que usa um pregador, o mesmo Espírito que usa um pregador que tem uma eloquência para falar, ele usa também você, que diz: eu não sei nem falar direito, não interessa, é o mesmo Espírito. E quem salva, quem liberta, quem transforma, quem cura, quem faz o milagre é o Espírito de Deus. Então nós temos que entender que isso é em comum, nós temos tudo em comum, irmãos. Igreja que carrega toda a soberba, toda a arrogância do nosso coração, que possamos aprender a ser humildes. Nós temos comunhão com o Espírito. Capítulo 13, versículo 13, de 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios 13, 13. A graça do Senhor, Paulo dando já o final, né? O 13 termina. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Todo final de culto a gente recebe isso, irmãos. Quando o pastor Isaías aqui dá as bênçãos apostólicas, nós recebemos isso, a comunhão do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Nós temos também comunhão com os santos. Os santos é a igreja, somos nós. E eu quero fechar agora e passar para o pastor para ele trazer a ceia. Comunhão com os santos. Em Atos 2:42. Esse é um modo, irmãos, de viver. Na verdade, é um modo natural de viver daquele que tem Jesus no coração. Está aí, Atos 2:42. O texto diz que os irmãos da igreja perseveravam em quê, irmãos? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Amém? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vai passando aí, até o 46. E cada uma alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, bem, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, diga diariamente, perseveravam unânimes no templo. Diariamente os irmãos estavam lá, partiam um pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. A igreja tinha essa que era natural da igreja, irmãos. Não era uma coisa que eles tinham que fazer, não é uma coisa que eles tinham que, não, se não fizer, não sou igreja. Não, era o natural da igreja, e é hoje ainda o natural da igreja. Vir a um culto não é uma obrigação para nós, irmãos. Vir a um culto, irmãos, tem que se tornar uma alegria no nosso coração. Uma alegria. Só que para ter comunhão com os irmãos, precisamos ser luz. Se nós não tivermos luz, irmão, não teremos comunhão. Lá no capítulo 1 João capítulo 1, versículo 7, olha o que diz aí, João, quando fala dessa comunhão. 1 João 1,7, se porém andarmos na luz. Tem que andar na luz, irmãos. Tem que andar com Deus. Versículo 5 diz: Deus é luz e nele não há trevas. Quem anda com Deus, anda na luz. Se a pessoa não anda com Deus, não anda na luz. Ele é o Pai das luzes, também diz lá em Tiago. Então nós precisamos entender que nós precisamos andar na luz, andar com Deus. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E aí tem que ser um esforço comum nosso. Você tem que se esforçar para que essa unidade, para essa comunhão permaneça. Amém? E aí, para fechar aqui, envolve também essa comunhão o socorro também aos aflitos e aos necessitados. Se a gente falar de comunhão, irmãos,
e nós fecharmos a nossa mão também, para quem precisa, não teremos verdadeiramente essa comunhão. Amém? E aí eu começo logo por aqui. Crente que entendeu, irmãos, que ele precisa ofertar, dizimar, semear, ele não tem dificuldade com essas coisas. Quando você vê uma pessoa que ela não tem, porque ela já é domesticada, ela já é ensinada a fazer isso, mas ela não faz, ela tem dificuldade. Ela tem dificuldade, irmãos. Então, algumas coisas que requer de nós a comunhão, principalmente nessa área de abrir a mão, de doar, essa pessoa vai ter dificuldade. A igreja de Coríntio foi exortada por Paulo para que eles ajudassem. A igreja de Filipenses pediu a Paulo para ajudar. Olha a diferença, irmãos. As igrejas da Acaia, elas foram exemplo, na verdade elas tiveram exemplo dos coríntios. Nós estudamos sobre isso. Paulo diz assim, vocês são exemplos para as igrejas. Escute isso. E a igreja de Coríntio era uma igreja rica. As igrejas, as outras eram pobres, principalmente os irmãos de Filipenses. Só que eles, sendo pobres, pela pobreza dele, eles demonstraram a graça de Deus no coração. E eles pediram a Paulo com rogo, dizendo, deixa nós participarmos dessa bênção. Amém? Então uma das coisas, irmãos, para nós, fechando a mensagem, é: abra o seu coração, abra também a sua mão, abra também o seu bolso, para que a bênção de Deus chegue até nós, no nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Vamos ficar de pé.